Empoderação. Empoderação. Olá, estamos começando mais um Empoderação e esse é muito especial, tá? Porque, embora o nosso videocast esteja no comecinho ainda, mas já com muitos seguidores e fazendo já mudança, transformação, o nosso podcast começou há um ano e hoje está celebrando aí esses 365 dias aqui de luta, de transformação e principalmente de espaço de escuta e para dar voz não, já vou até começar me corrigindo, para dar espaço para as mulheres potentes que têm voz, que têm o que dizer e que acreditam no processo de transformação da nossa sociedade. Então hoje a gente está comemorando aqui, nós estamos literalmente aquilombadas, né? Muitas mulheres empoderadas, os homens também participando, obviamente. Nós estamos aqui aquilombados para a gente poder celebrar esse momento e para a gente falar da importância de ter espaço para a gente poder levar a nossa voz, porque nós temos muito o que dizer. E diante disso, eu tenho duas entrevistadas aqui muito especiais. Eu quero dar as boas-vindas. Vou começar pela Marcele Oliver, porque a Marcele Oliver está carregando a pequena Aziza. Então aqui é um encontro de gerações. A Marcele Oliver é educadora social, produtora cultural, empreendedora social e uma das vozes que constrói pontes entre territórios, saberes e oportunidades, além de ter criado o Instituto Avança Negra. Seja muito bem-vinda, Marcele. Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero agradecer também a presença de Jurema Batista, um ícone, certamente todos aqui conhecem nossa querida Jurema Batista. Ela já é a segunda vez que ela participa com a gente, me deu a honra de participar do primeiro videocast ao lado de Amanda Carolino, que foi uma participação incrível, parecíamos três amigas, né, Jurema? Nossa, maravilhoso. Batendo papo ali, mas ao mesmo tempo trazendo conhecimento, trazendo informação e trazendo empoderamento. A Jurema Batista foi a primeira deputada estadual negra eleita no Rio de Janeiro, já foi vereadora e ativista histórica da luta por equidade racial e também hoje é assessora na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial do Rio, a CEDIR. Jurema, muito obrigada mais uma vez. Gente, eu que agradeço. Você contou um pouco da minha história, né? Já estou há alguns tempos nessa luta em defesa da igualdade racial e eu vejo as coisas surgindo, né? E agora, por exemplo, há um ano, me surge um podcast e que eu tive a oportunidade de estar com vocês lá há 15 dias atrás e hoje estamos aqui para comemorar um ano. Um ano que tem a ver, não é só um ano, na verdade são décadas, são séculos, são de vozes caladas, de vozes interrompidas, de vozes que não puderam ter o lugar de fala. Hoje você, quando faz esse programa, me faz uma busca, tanto na minha imagem, na minha cabeça, como das nossas ancestrais, que não puderam falar, que tiraram seus dentes arrancados, que tiveram suas bocas costuradas. E a gente está aqui hoje, querida, celebrando. Estou emocionada. Eu também. Ai, celebrando, sabe? Esse momento fantástico, isso aqui é lindo. O espaço é lindo, as pessoas lindas, somos pessoas livres para manifestar o que a gente precisa falar para essa sociedade que, infelizmente, ainda não é a sociedade dos nossos sonhos. Nós estamos ainda brigando por lugar de fala, por lugar de estar, para ser. Para ser. Porque nossos corpos ainda são violados. Os corpos dos nossos filhos ainda são violados. O espaço de poder ainda não nos é permitido. Então, amiga, obrigada, sabe? Obrigada porque você está dando, eu tenho já um tempinho, você está dando continuidade à minha história, a história da sua mãe, a história da minha mãe, a história de Tia Ciata, a história de Zumbi dos Palmares, a história de Dandara. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, gente. Celebrando o lugar de fala. Celebrando que hoje a gente pode ter um espaço onde a gente pode estar aqui falando o que quiser. Não vai ter ninguém aqui para nos açoitar, não vai ter ninguém aqui para nos prender, porque
Está muito sendo falado sobre o filme, e eu aplaudo, mas nós também estamos aqui. Ok? Bom, uma pausa para o respiro. Começamos com muita emoção esse programa, essa participação, mas é justamente isso. Assim, a gente está aqui num espaço onde a gente pode falar e nós estamos sendo ouvidas. Nós temos trabalhado incansavelmente e eu quero aproveitar e agradecer muito a parceria da Vitória Beatriz, que é a produtora, que todo mundo conhece aqui. Que tem nos ajudado a ampliar as nossas vozes para que nós sejamos ouvidas, para que a gente leve toda essa informação, todo esse conhecimento, esse empoderamento, essa força para todos, especialmente para os pequenininhos, assim como minha filha Isa está aqui, para que essa geração, a Ziza chegando, não é o primeiro filho de Marcele já tem um outro filho, então assim, que essa nova geração tenha um mundo mais seguro, melhor, que não tenha que se preocupar com se pode falar, se pode se posicionar. Sim. Não, vai ser livre. A gente está buscando isso. E aí, agora que eu já me recuperei um pouquinho aqui da emoção, né, que a Jurema proporcionou, Jurema, eu já dou a palavra a você, porque você trouxe aqui pra gente essa reflexão, e você buscou a ancestralidade, e você começou todo esse movimento, né? Você está nessa luta há muito tempo, começou lá na comunidade do Andaraí, ajudando os seus moradores, se tornou vereadora, se tornou deputada, uma mulher conhecida, uma mulher que sempre lutou. Eu queria que você falasse pra gente, fazendo um paralelo da sua luta lá atrás e desses novos tempos, dessa nova geração que está aqui, dando continuidade a esse trabalho que você e tantas outras mulheres desbravaram com muito suor, com muita lágrima, com muita luta e com muita força e muita coragem. E muito obrigada por tudo isso. Muito obrigada mesmo. Se a gente está aqui hoje, é porque mulheres como você, lá atrás, fizeram muito por isso. Muito. Muito obrigada. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é para você estar nesse local, nesse momento? Olha, assim, eu digo que é emocionante, né? Porque quando a gente começou essa luta, né? Eu queria primeiro dizer, que eu até falei no outro, né, programa, de que nem sempre foi assim. Eu também bebi, vou repetir isso, também bebi no mito da democracia racial. Então, na década de 70 e 80, a gente tinha um mito que no Brasil não tinha racismo. E eu, claro, como todo ser humano naquela época, a gente bebeu nesse mito. Não tem racismo, somos todos iguais, somos todos irmãos, tem oportunidade para todos, só não consegue quem não quer. Então, eu fui para a universidade, né, católica, eu só tinha eu de negra lá, desde o segundo grau, só tinha eu de negra na sala. E eu achava que era normal, porque, tipo assim, eu era esforçada. Eu acordava 4h30 da manhã, eu descia o morro. Teve uma história que vocês vão rir. Teve um dia que eu dei bom dia pro morto. Como? Eu descia o morro, 4h da manhã, o morro era todo apagado, não tinha luz. Aí o morto, não sabia que era morto, estava sentado numa escada, assim, sentado na escada. Eu passei e falei, bom dia. O moço não respondeu. Aí eu fui trabalhar e voltei. Quando eu voltei, falaram, seu João estava morto. Eu falei, morto? Mas eu passei lá 4h30 da manhã, dei bom dia para ele. Aí a pessoa falou, não, ele já estava morto. Eu falei, eu dei bom dia pro morto. Eu dei bom dia pro morto. Quer dizer, naquela época não tinha nem luz. Quando eu me preparei para fazer o vestibular, na minha comunidade não tinha luz. Que dirá saber que tinha ditadura, que dirá saber que tinha racismo. Não sabia que tinha isso. Eu tinha um rádio de pilha que só ouvia, né, 7h da noite, aquele negócio que passava lá. Então, eu não sabia de nada, eu era alienada de pai e mãe. Então, como é que eu ia saber que tinha racismo? Não sabia. Até que um dia eu encontrei Lélia Gonzalez, né, que já é outra história, e que me descortinou que aqui no Brasil tinha racismo, sim. Então, qual é a diferença, né? Qual é o paralelo, né, daquela época para o dia de hoje? Se naquela época eu nem sabia que existia racismo, hoje
pelo menos, não sei se todo mundo sabe, porque também tem gente que sabe, mas o racismo é tão doloroso, que para quem já fez psicanálise, sabe como é difícil assumir que você vive numa sociedade desigual, numa sociedade que é um apartheid, sim. Alguns têm lugares ao sol e outros à sombra, né? Então, é diferente. Hoje, hoje nós temos a juventude que está aqui, tem poucas pessoas da minha idade, eu não sei sua mãe, sabe? Mas hoje nós temos a juventude que sabe, a minha juventude não sabia que existia racismo, não sabia. E hoje, a maioria dos jovens sabe, eles colocam o dedo na cara e falam, você é racista. Eles brigam no shopping, eles brigam com a polícia, eles brigam, às vezes até morrem, né? Mas a verdade é que todo mundo, pelo menos 99% da população, sabe que existe racismo. Coisa que na minha época não. Me lembro que um dia a gente estava brigando por 20 de novembro ser uma data. E aí eu estava panfletando na Central do Brasil. E aí chegou uma moça e falou, ô garota, o que você está fazendo aí? Era bem jovenzinha, né? 20 e poucos anos. Ô garota, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou panfletando. Para quê? Porque a gente está defendendo que o 20 de novembro seja um dia oficial para resgatar o nome de Zumbi dos Palmares. Que zumbi? O que é isso que você está falando? Para de maluquice, vai lavar uma roupa. Hoje isso não acontece. Hoje as pessoas podem até nos olhar torto, mas tem que nos engolir. Zumbi agora é uma data nacional. Mas foi tudo fruto, não. O paralelo é esse. De 80, 70 em diante, né? Nós fizemos a marcha de Zumbi em 88 e o Exército não nos deixou passar. Disse que a gente estava fazendo contravenção. Para quem conhece a marcha de Zumbi de 88, de 100 anos de abolição da escravidão, viu o que aconteceu. A polícia nos parou e não nos deixou seguir. Né? É um filme que até o pessoal do Racionais publicou essa passeata nossa. Então, essa é a diferença. Hoje a gente faz passeata na praia do Leme, do Leblon, onde mais quiser. Vamos fazer agora uma outra, fizemos em Brasília, vamos fazer outra agora em Brasília. E agora a gente pode fazer isso. Coisa que na década de 70 não podia fazer. A gente queimava a bandeira da África do Sul contra a apartheid, mas a polícia corria atrás da gente. Agora, hoje, a gente pode, tá? Não que todos aceitem, mas a gente hoje pode falar que esse país ainda não é o país das oportunidades iguais. Ainda não é. Mas vai ser. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Brigar para que esse país tenha oportunidades iguais. Ok? Marcele Oliver, dentro desse contexto que a Jurema trouxe aqui pra gente, você que é uma mulher, uma ativista também, um pouco mais jovem, tem menos tempo na luta que Jurema, e tá aí com a tua filha, daqui a pouco tá chegando, e criou também o Instituto Avança Negra. Para você, o que é estar num momento como esse, de celebração, com tantas mulheres pretas aqui, empoderadas, mulheres que apoiam a luta, que dentro das suas áreas de atuação fazem a diferença? Então, eu acho que esse espaço que você está promovendo é uma verdadeira revolução, porque a gente tem uma ideia de revolução muito macro, mas essas micro-revoluções que vai fazendo a diferença. Uhum. Quando eu fundei o Avanço em 2017, eu estava na minha casa e aí eu era convidada para várias rodas de conversa. Eu falei, cara, eu vou criar um espaço, porque eu tenho uma galera que me ouve, eu tenho amigas que estão na luta comigo, eu vou fazer. Na outra semana eu criei e aí foi sucesso. Então eu vi o quanto que às vezes a gente tem medo de dar um passo maior, o quanto que a gente tem medo de ser ousada, até mesmo por conta do racismo, né, que poda as nossas ações, principalmente para nós mulheres pretas, né, porque tudo nosso é questionado, se a gente altera a voz, se a gente ri demais, se a gente está séria demais, se a nossa roupa está curta. Então, é o tempo todo querendo nos invalidar. Então, a nossa voz é a nossa arma, sabe? O que a gente tem é a nossa voz. Então, hoje, ter esse choque de geração, para mim, é muito importante. Eu já dividi outras bancadas com mulheres negras que correram muito para eu estar aqui sentada. Época que não tinha internet, que não tinha Instagram.
que não tinha rede social, já estavam lá botando a cara. Então, essas mulheres têm que ser reverenciadas, têm que ser visibilizadas, porque tem muita gente que acha que o movimento antirracista surgiu ontem, 2015, na geração tombamento. Né? Apagam a década de 30, de 40, de 50, ditadura. Então, o Brasil ele não tem um letramento racial que tem que ter, que deveria ter, por conta da educação, que não dá, que conta uma história fajuta para as crianças. Né? As crianças ficam escutando a história dos seus ancestrais tomando chibatada. Aí vem as crianças não negras fazendo bullying lá desde a primeira infância. Então, isso aí que a gente está fazendo é uma transformação social. E não é algo impossível, é algo palpável, mas que pessoas ainda criam barreiras, né? Porque é muito fácil ouvir a Jurema, ouvir a Marcele, ouvir a Gabi Hilário, mas e além? O que eu estou fazendo em casa? Sabe? O que eu estou fazendo no dia a dia? Então, eu acho que o Brasil está passando por processos de evolução, mas também de muito retrocesso, principalmente dentro da comunidade preta. Jurema traz que na década de 70, muitos pretos não sabiam o que era racismo. E Jurema, em 2025 também. Nós temos pretos meritocratas, pretos de direita, assim, para mim, indiferente, isso aí não é o ponto que eu quero chegar, mas entender que tem pessoas pretas que ainda acham que o racismo é o famoso mimimi. Porque ele conseguiu. Aí vem com o discurso de meritocracia, que se você se esforçar, se você tentar, se você abdicar das suas coisas. Então, eu acho que o Brasil, ele, ao mesmo tempo que a gente está caminhando, né, para construir espaço seguro para nossas crianças, ao mesmo tempo que a gente está caminhando para a gente ter um letramento de gostar do nosso cabelo desde criança, sabe? Porque hoje as indústrias olham para a gente. Né? Na minha época não tinha creme, gente. Era aquele coquetel de fruta cheio de cor, que a gente passava, Colene e a Masterol, sabe? Uns cremes, e não tinha creme pro nosso cabelo. E aí a gente alisava. Eu vivi prancha anos da minha vida. Então hoje as crianças, elas crescem gostando do cabelo, elas crescem entendendo que elas são negras, elas crescem principalmente entendendo que são descendentes de africana. Porque aqui, nós não somos só brasileiros, nós somos afro-brasileiros. Porque até isso tentam matar. Porque qualquer país que você for, vai ser afro-latino, afro-americano, afro-polonês, enfim, todos os descendentes de africano carregam o afro na sua nacionalidade. Mas no Brasil, insiste em tirar a África da gente o tempo todo. E debocha. Que africano quer? Tu mora em Campo Grande. Sabe? Então, a própria sociedade, ela cria essa ilusão da gente se negar o tempo todo. Então, ter Jurema, ter Gabi, ter Égide, ter vocês aqui, é uma reafirmação de que nós continuaremos, sabe? Que tentaram tirar a gente de circulação durante tempos, ainda tentam e infelizmente conseguem. A gente não tem um tempo de respiro para a gente se curar de cicatrizes. Quando a gente faz um ralado, que mataram um jovem negro, aí quando a casquinha tá quase boa, vem outro jovem negro morrendo. E assim vai esse looping há anos. E a gente, infelizmente, normaliza a dor. E essa normalização me assusta demais. Porque o comum não é normal, sabe? Agredir mulher é comum, mas não é normal. Então, esse último menino que foi morto, o Gabriel, o policial falou para a mãe dele: é bom vocês se acostumando, porque a gente vê isso todo dia. Uma mãe que recebeu a ligação, ela chegou lá, o filho dela, com 5 tiros nas costas, o policial olhou para a cara dela e falou isso. Então, é uma desumanização que tem com nós mulheres pretas para corpos negros, que é uma desigualdade que, infelizmente, não vai acabar agora, 2025, e talvez nem 2035, mas que a gente crie possibilidades de nos defender. Que essas possibilidades proliferem potencialidades, que a gente saiba lidar de uma forma que não agrida o nosso psicológico, sabe? Que as crianças sejam empoderadas a ponto de sofrerem um racismo na escola, mas aquilo não abalar a autoestima dela, porque o racismo não vai acabar, muito pelo contrário. Cada ano que passa, ele vai criando novas formas, né? E os racistas terão filhos que já crescem. Então, assim, eu não tenho essa utopia, tá? De vai acabar. A utopia que eu tenho é que a gente se conscientize e saiba lidar com isso diariamente. É isso. E Jurema Batista me aplaudindo, ó, ganhei a noite. Adorei! Ganhei, não quero guerra com ninguém. Esse vídeo aqui eu vou guardar, ó, pra
resto da minha vida. Jurema, olha aí, Jurema. Ai, Olha, você moçada, tem hoje fazendo história. Emocionando, né, cara? Imagina isso. É isso. A Marcela trouxe um ponto interessante, né, que é a questão da educação que a gente dá para os nossos filhos, né, de, não só dentro de casa, mas também que recebe na escola. E eu queria entender com você, queria que você trouxesse para a gente, Jurema, sobre o papel do Estado nessa questão, na luta antirracista. Você que representa a Secretaria Municipal de Igualdade de Direitos Humanos e Igualdade Racial. Qual é esse papel e o que vocês estão fazendo para poder minimizar impactos dessa situação? Então, nossos intelectuais já falaram que o tal do racismo ele é estrutural. A sociedade brasileira ela foi constituída em cima de uma estrutura racista. Essa estrutura racista que fez com que alguns galgassem espaço, ou seja, os brancos, a branquitude ganhasse um espaço que nos foi negado. E aí o que acontece? A educação também faz parte dessa estrutura racista. Nós não temos uma maioria negra como professores. E nem posso garantir que se fossem negros, que tivessem um letramento racial. Que não é porque é negro, né? Antigamente eu era bobinha, sabe? Eu achava que toda mulher preta que eu via de cabelo black, que era uma pessoa que tinha consciência, que tinha também dentro da cabeça um pensamento antirracista. Mas não é bem assim. Até porque hoje a estética está favorecendo você usar o cabelo natural. A televisão mostra isso o tempo todo, como vocês disseram aqui hoje. Hoje tem creme para todo tipo de cabelo. Então, necessariamente, alguém que tem um cabelo natural, né, pode ter uma cabeça naturalmente antirracista. Então, o que acontece com a nossa educação? Nós temos a Lei 10.639, né, que foi lá atrás, assim, que Lula assumiu, ele decretou. Só que as escolas, a maioria, não segue. Só no dia 20 de novembro que eles resolvem fazer alguma coisa e fazer um trabalho sobre... Eu já fui até homenageado em umas coisas dessas, até na Cidade de Deus. Fizeram uma homenagem para mim lá, né? Aí falam de zumbi, mas no cotidiano eles não têm facilidade de lidar, porque não tem letramento racial. A verdade é isso. Então, eles acabam... outra coisa, gente. Dizem que é bullying. Que bullying é racismo. Não é bullying, é racismo. Quando alguém fala do cabelo da criança negra menosprezando, quando fala da cor da pele da criança negra menosprezando, isso não é bullying. Isso é racismo. E eles tratam agora como bullying. Fala, gente, como é que é fácil, né? Minorar a coisa. Então, assim, os professores não sabem como lidar. Se for escola particular, pior, porque aí vão estar com medo de perder o aluno que paga, né? E ainda pior. E se for da escola pública, também não sabe como lidar muito, porque é um conflito que nem a professora, principalmente se for a professora branca, sabe lidar com isso, porque ela também não aprendeu. Eu sempre digo o seguinte, o nosso problema do racismo, porque ele é estrutural, o que aconteceu? Os brancos têm suas casas, os negros trabalham nas casas. A criança branca, inclusive, está acostumada a ver o negro só em situação de subalternidade. Quando ele dá de cara com a criança negra com ele na escola, para ele, sabe, é alguém que nem devia estar ali, porque poderia ser o filho da empregada, da babá, né? Então, para eles é fácil menosprezar aquela criança. Eles não sabem lidar, assim... Eu acho, eu nem vou viver esse tempo, né? Nem sei se vocês vão ver, um tempo de que a pessoa passa a olhar de igual para igual. É meu semelhante. Essa história aí que a branquitude fala, são todos irmãos, não sei o quê. Essa história que eles gostam de blá, 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 que isso sim é mimimi, que eles falam que a alma não tem cor, que nós somos todos iguais, nós somos seres humanos. Gostam de bradar isso? Raça humana. Somos a raça humana. Mas na hora do vamos ver de ocupar o espaço, não é assim que a banda toca. Eles têm a reserva de espaço para eles, para os descendentes deles. Então,
isso se dá na escola. A escola não está preparada. A gente pode ter lei, a gente pode falar. Eu já fiz muito debate para professores, mas até introjetar, que é um negócio assim, se uma pessoa foi a vida inteira criada, né, a maioria dos professores, né, foram criados nababescamente ou numa situação de privilégio. Eles não querem abrir mão desse privilégio, gente. Sabe, o problema é esse. Eles não querem abrir mão do privilégio de poder acessar um lugar que nós temos muita dificuldade. Porque o negro, para acessar, eu sempre falo isso, ó. Gente, para criar um quadro negro, quem falou isso, inclusive, foi a Marielle. Marielle, antes de morrer, na Casa das Pretas, ela falou o seguinte, que a Benedita teve 10 anos na Câmara Municipal. 10 anos depois, foi a Jurema Batista, mais 10 anos. E ela, 16 anos depois, chegou na Câmara Municipal. Foi o último discurso dela, 40 minutos depois ela estava morta. Por quê? É muito difícil você criar um quadro negro numa sociedade desigual. Sabe? É muito difícil. Então, você criar professores com a cabeça que vejam a igualdade entre as pessoas, não é fácil, porque eles têm toda uma estrutura. Um é filho de médico, outro é filho de fazendeiro. Vira o negro sempre como inferior. Como é que do nada, eles vão passar a ver o negro como igual? Não é assim. Então, a educação vai demorar muito. Uma coisa eu posso, infelizmente, nem vou ver. Nem vou ver essa tal dessa educação igualitária. Não vou ver, não tem como. Só se eu vivesse mais 150 anos. Ai, tudo pode acontecer, né? Mas aí, sabe, não tem como. Ainda é isso. Tem agora a Secretaria de Educação, agora tem o município, tem alguns livros que falam das histórias de Quilombo, de Dandara, né? Mas daí o professor saber manipular pedagogicamente esse material é outra história. Então, não é fácil. A gente está tentando, como secretaria, a gente está tentando, está chamando o pessoal para conversar, vamos fazer roda de conversa com as direções para chegar na base, entendeu? Mas dizer que isso vai ser resolvido em mais 4 anos desse governo, mais 2 anos, 4 anos desse governo, ainda não. Ainda não. Infelizmente, ainda não. Ainda não. Marcele, dentro do que a Jurema trouxe, né, uma fala mais institucional, muito da história dela, mas ela também falou institucionalmente, eu queria que você falasse enquanto representativa, representando aí um coletivo, né, o Instituto Avança Negra, que desenvolve um trabalho importante social para a nossa sociedade. A coletividade, as pessoas, a sociedade civil se unindo, é possível a gente... não é a nossa função, a nossa obrigação, né? O Estado tem o seu papel. Sim. Mas a gente está fazendo esse papel? Eu acho que a gente está, mas em um número bem pequeno ainda. Eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente consegue. Só que eu acho que dentro da comunidade preta, existe aquela coisa da pessoa esperar o primeiro puxar o bonde, aí tu vai. Mesmo você pensando, mesmo você tendo consciência política, tendo consciência social, a pessoa fica ali no cantinho. Aí quando vem uma na linha de frente, ela vai junto e pega carona. Eu acho que tem muito disso, eu vejo até pelas minhas redes sociais, de pessoas que me mandam direct, você viu o que aconteceu? Fala sobre isso. Aí eu falo, pô, por que você não fala? Porque você é preto igual a mim, você entende o que está acontecendo, por que tem que ter uma porta-voz? Então eu acho que a galera preta sempre espera um porta-voz. Porque o racismo, ele te dá, sabe, esse freio, e nem todo mundo tem a disposição de dar um chutão na porta. Entendeu? Então, até todo mundo ter essa disposição, essa consciência de estar dando esse chute na porta e falando, estaremos aqui nesse lugar. Mas, de um outro lado, eu fico feliz, porque a gente está em 2025, em 2015 não tinha isso. Em 2010 não tinha isso. Então, se a gente for pensar lá atrás, a gente está caminhando pra caramba, sabe? É entender o nosso processo, que é lento, sabe? É contínuo, diário, mas é lento. Isso aí não tem como a gente discutir, sabe? Mas junto com a Avança, que a gente faz esse trabalho com mulheres, faz trabalho com educação, a Jurema citou a Lei 10.639. Eu trabalho na Cidade de Deus, eu trabalho no Manguinhos, eu trabalho no Alemão,
E eu trabalho em Rio das Pedras, levando a Lei 10.639 para a criança. E aí, a quantidade de crianças negras que não sabem que são negras é assustador. Todo dia tem que fazer um chá de revelação para eles. Porque eles não sabem, é moreninho, eu sou marrom. E aí você pergunta, quem te falou isso? A minha mãe. Então, dentro de casa, acontece essa negação de raça das crianças, sabe? Não sei, por proteção, muito casal interracial, onde o pai é negro e a mãe não é negra, aí a criança fica naquela confusão. E isso é um problema, porque quando a criança não sabe que é negra dentro de casa, ela vai aprender na rua. E a rua, ela não vai te ensinar com carinho. Então, teve uma vez que eu até questionei a atriz Leandra Leal, que ela tem uma filha adotiva negra, né? E ela falou que tem muito medo de conversar com ela, por conta do racismo e tudo mais. Eu falei pra ela, cara, a melhor forma de conversar com a criança, você sendo mãe, dentro de casa. Porque na rua ela vai aprender de uma forma muito dolorosa, sabe? Principalmente as crianças negras com a pele mais clara, então elas realmente acreditam que são europeias, tá? Elas realmente não acreditam que são negras. E aí elas começam a praticar o bullying com um amiguinho que é mais retinto, aí vem a questão do colorismo, aí tem que explicar tudo. E o Brasil, ele nega esse colorismo, o Brasil, ele nega. O Brasil é um país pigmentocrático, mas ele não aceita que é. Porque vem discursos que, mas vai separar, porque no movimento negro isso eu acho que não é um problema. Eu acho que a gente tem que entender os lugares, entender que eu tenho mais passibilidade do que a Esli, sabe? Não é um problema, a culpa não é de ninguém. Agora, quando cria essa resistência, querendo colocar os pardos e os retintos no mesmo barco, isso aí pra mim é uma tremenda covardia e que enfraquece, porque a gente não está deslegitimando aquela pessoa que tem a pele mais clara como a minha, como a da Gabi. Só que a gente está colocando os pontos, você é aqui, você é aqui, você é aqui. E tá tudo certo, sabe? Eu não suporto falar de colorismo, quer me matar é me chamar para falar de colorismo. Porque ainda tem muita coisa para ser constatada aqui no Brasil. Primeiro que eles não colocam nem os indígenas no colorismo. Quando o colorismo chega aqui no Brasil, vem com aquela pauta norte-americana, do preto e do branco. Aí os indígenas não esquecem. Então, falar de colorismo é muito desgastante. Mas, dentro da escola, isso acontece demais. Demais. Das criancinhas mais escurinhas, né, sofrerem esse racismo dos amiguinhos mais pardos. Então, eu tento sempre trazer para essas crianças o quanto que é positivo ser negro. Porque eu acho que é o desafio principal. Porque quando você começa a se aceitar e a se gostar, as coisas mudam. Uma ofensa não te atravessa da mesma forma, sabe? Você começa a pesquisar sobre a sua história, você começa a se olhar no espelho com vontade, você começa a não querer parecer a Barbie loura, mas aí você quer ser a Thaís Araújo, você quer ser a Glória Maria, você quer ser a Sharon Menezes, sabe? Hoje a gente tem pessoas que fazem as crianças quererem ser pretinhas. Antigamente não tinha, gente. A minha alegria foi quando surgiu a Bombom na Xuxa, porque eu nunca quis ser Paquita, é uma coisa que eu ostento. Eu nunca quis. Mas quando vem a Bombom, eu falei, caraca, Bombom. E aí deu aquele boom. Então a gente cresce sem referência preta positiva. Quando a gente vê o filme, quem é o bandido? Quando a gente vê um seriado, uma novela, a empregada é sempre preta. Não desmerecendo as profissionais do lar, mas é sempre naquele lugar, né, de subalternidade, de obedecer. E aí Jurema fala que passa para a criança, aquela criança que está na sala de aula, acha que o coleguinha preto é escravo dele. Como tem brincadeirinha que coloca o coleguinha preto no tronco, de brincar de dar chibatada. Isso tudo é construído por conta de uma história, né, de uma visão europeia, de uma visão portuguesa, que coloca a Lei Áurea, né, como um grande favor, a Princesa Isabel como alecrim dourado, e que coloca e que mata a história dos pretos africanos aqui no Brasil. Que a gente chega como escravo e ponto. Mas quem eram essas pessoas? Sabe? Eu não sei o país que eu vim. Por que eu tô aqui? Aí se você for falar com o italiano, com o alemão, todo mundo sabe o teu sobrenome, de onde você veio. Eu não sei. Eu não sei. Então, é um epistemicídio horrível que a gente luta para acabar. É um resgate cultural diário para a gente estar se reafirmando num país que a gente construiu e que tratam a gente como visita. Como se entrasse na tua casa e te maltratasse na tua própria casa.
Porque o Brasil é o país que mais recebeu gente preta na época da escravidão, sabe? O país tem mais gente preta fora da África. E mesmo assim, a gente tendo em grande quantidade, a gente ainda vê, a gente não se vê ainda nesse espaço de poder. Por quê? Porque foi arrancado de nós a nossa narrativa, sabe? A nossa oralidade, a nossa corporeidade. Eu, quando eu sou convidada para falar em alguns lugares, antigamente, eu ficava assim, ó. E aí eu falei, cara, a gente fala se movimentando, a gente fala alto, a gente ri. Mas quanto que eu demorei? Por quê? Porque a preta tem que chegar e ficar direitinha, entendeu? Independentemente do que você faz fora dali. Você tem que estar a mais maquiada, a mais arrumada, a mais cheirosa. Enquanto que outras mulheres, né, que não são negras, não têm essa exigência para com elas. Nós não temos chance de ser mediana. Exatamente. A gente não tem. A gente não tem. Então, tu imagina tu conviver num mundo em que você não pode nem pensar em errar e nem ser mediana. O tempo todo você tem que dar o máximo como mãe, como profissional, né? Porque sempre cobram a mãe preta, né? E a mãe preta que cuida de todo mundo, né? Aí a jornalista preta não pode cometer um erro, porque a gente, se for dar uma pesquisada, você vai ver vários erros de jornalistas no ar. Mas quando é o preto, é o tempo todo falando uma palavra errada, uma pausa errada. Então a gente é testado o tempo todo. E isso acaba com a nossa saúde mental. Não tem saúde mental que sobreviva. Então eu acho que a gente tem que se olhar mais, se aceitar mais e entender o nosso lugar no mundo. E não deixar sucumbir por conta do racismo, porque ele não vai acabar. Mas a gente está continuando, a gente não vai parar. E é isso. Não vamos parar. É isso. É isso. A Marcela trouxe um ponto interessante sobre representatividade. E você, dentro do segmento político, né, foi uma das primeiras. Aí trouxe Benedita também, sinalizando, né, contou a história de Marielle, que pontuou aí quanto tempo demorou para ter uma negra no parlamento representando. Vou usar uma frase tradicional que está conhecida. Representatividade importa? E como importa? Em todos os lugares. Ela falou aqui, por exemplo, né? Eu vi quando a Maju assumiu o Fantástico, né? Era um monte de criancinha tirando foto do lado da Maju na televisão. Sim. Teve umas crianças, claro que antes da Glória Maria, uma menininha imitando a Glória Maria, quando ela morreu, apareceu. E quando ela deu de cara com a Glória Maria, a garota quase desmaiou. Ou seja, a representatividade, quando agora tem aumentado o número de representantes negros, principalmente das novelas, as crianças estão se vendo. As mulheres pretas estão se vendo. Como, inclusive, objeto de amor, que um dia eu quero vir aqui falar sobre isso, sobre o amor de mulher preta, sobre a solidão da mulher preta, né? Porque as mulheres negras, né, das novelas, por exemplo, elas eram sempre as amas, as que cuidavam da cozinha, e agora elas estão sendo protagonistas. Tem 3 novelas no ar que 3 mulheres negras são protagonistas. Isso não é à toa, não é porque a Rede Globo é boazinha, não. É porque sabe que tem uma demanda reprimida desde a Anastácia, do Pica-Pau Amarelo. Tem uma demanda reprimida de ter um negro na televisão. E agora eles descobriram, caramba, eles consomem. E eles usam seda no cabelo, eles usam creme, eles usam até carro agora. Começaram a fazer propaganda, porque quem vende a novela, quem compra a novela, são as propagandas. Quem garante. E eles descobriram que negro compra. Não todos ainda, mas tem uma boa parcela no mercado que compra. Então eles começaram a fazer um monte e uma exigência do movimento negro, dessa invisibilidade, né? Desse não pertencimento que o negro tem, para poder se ver e a partir daí dar um salto. E aí agora, então, visibilidade importa. Tanto assim que a própria televisão descobriu isso e está usufruindo. E isso é bom para pessoal, a discussão hoje no movimento negro se é bom ou se é ruim. Para mim é bom. É bom por quê? Porque se uma jovem negra está se vendo lá, né, com aquela novela das 6, qual é o nome da menina?
Dona de mim, mas como é o nome Clara, dela? Clara Moneck. É preta, tipo Juliana Batista, né? Então, assim, né, não é mais clarinha, ela é preta mesmo, é preta retinta, entendeu? Gente, é maravilhosa aquela mulher. É uma jovem, né? Mulher, uma menina maravilhosa, sabe? E quantas meninas como ela vão poder se ver e falar, eu posso ser atriz, eu posso ser jornalista. A Globo, aliás, agora, quase toda jornalista da Globo agora, quase todo mundo é preto. Sim. Né? Então, assim, tem lugar agora, as pessoas vão ver, ó, tem um lugar para mim ali também. Agora eu posso usar. Então, representatividade importa por causa disso. Porque elas representam os que agora ainda estão entrando na universidade, os que ainda nem entraram, porque hoje elas sabem. Agora eu posso sonhar, porque tem um lugar para mim ali naquele lugar. Isso é representatividade, importa muito. Importa, inspira. Importa muito. Agora eu vou abrir, gente, para as perguntas. A Vitória já me trouxe aqui algumas perguntas do público presente aqui. E eu queria... Porque a gente está chegando no final já, né? Meia hora conversando, esse assunto rende, cada hora uma pauta diferente. A gente nem falou de estética ainda. Nossa. Como Marcele, como exemplo, com colar, né? Linda. Se mostrando toda linda com a barriga de Linda. fora durante tanto tempo. Teve vergonha de se mostrar e agora, aonde vai, ostenta esse barrigão lindo. Mas, ó, temos muitas mulheres aqui para poder participar. Essa pergunta vai para Marcele. Em um mundo onde tantas vozes são silenciadas, como você encontrou coragem para fazer a sua ecoar e abrir caminhos para outras mulheres, Marcele? Cara, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito falante, desde a época de colégio. Desde movimentos sociais, líder estudantil, eu sempre fui essa pessoa. Então, se eu falar pra você que foi um desafio, eu descobri não, porque isso já é muito natural meu. Isso já é muito natural meu. Então, eu vi que com a minha voz, eu posso dar voz também, né? Dar espaço, dar lugar de fala, porque como nós, mulheres pretas, né, a gente tem um silenciamento muito grande, eu acho que tem que ter uma pessoa para falar, ó, pode ir falando também, vamos comigo. Você também pode, você também vambora. Então, eu acho que é importante ter essa pessoa para estar abrindo esses caminhos. Porque, assim, daqui a pouco é minha filha, daqui a pouco é uma outra geração. Mas, respondendo a pergunta, foi algo que sempre foi meu e com o passar do tempo eu vi que eu podia fazer transformações sociais na vida de outras mulheres, através da minha voz. Então é isso. Muito obrigada. A Amanda Carolina está terminando a pergunta. Eu vou passar aqui mais uma para a Jurema. Pensando no legado que você construiu, que portas você acredita que ainda precisam ser abertas? Do poder, né? Uma caneta na mão faz grande diferença. Uma caneta, você pode matar pessoas sem dar um tiro de escopeta. É só você não assinar para que a pessoa entre no SIGEG, para você não assinar que aquela criança, fazer uma análise que aquela criança tem autismo, que aquela criança... É uma caneta. O poder da caneta é super importante. Vocês acham que o poder é só o poder da arma? E o poder de ter poder mesmo, né? De você estar no parlamento, de você poder falar, de você poder discursar, de você poder dizer que não é por aí. Que, aliás, uma frase que eu ouvia muito na minha vida foi a seguinte: Jurema, não é por aí. Quando eu era parlamentar e comecei a discutir a lei de cotas, as pessoas falavam, Jurema, não é por aí, tem que ter mérito. As pessoas têm que passar por meritocracia. Então, o que eu ouvi que não é por aí, ainda bem que eu peguei o caminho errado. O por aí deles não me serviu. Eu falava, não é por aí, é por aqui sim. E aí eu fui. Então, assim, ainda falta muita coisa. Ainda falta mais espaço, né? Porque, não sei se você que falou, ou outro debate que eu participei, tipo assim, que das cotas que a gente conseguiu para entrar na universidade, ela não, foi você, ela não reverbera para o mercado de trabalho. Foi ela. Foi a Amanda? Foi ela,
foi ela, me lembrei. Inclusive, pesquisa de mestrado. Eu saí pesquisa, eu falei, caramba, quer dizer, você garante até a pessoa chegar na universidade, mas na hora da lei de cotas do mercado de trabalho, a gente não consegue acessar. E isso é muito ruim. Agora mesmo hoje eu vi que vai abrir, na Polícia Federal, está abrindo concurso público, ou seja, tem cotas federal. E eu me lembrei de você. Falei, e aí? O governo federal aprovou agora 30%, aumento de 30%. Na Fiocruz também tem cota. Então, mas aí foi a pesquisa que ela fez, né? Ela falou outro dia, mas a gente não consegue acessar. Não passam esses 30% que a gente tem direito, não consegue ocupar. Aí vai pro branco. Então, quer dizer, gente, tem muita coisa ainda a ser feita. Porque eu sei que é isso que ela é maravilhosa, tá, gente? Amei, viu? Aprendi. Paulo Freire falava sobre isso, né? Sabe tudo, não. Ela não me deu uma aula. Um dia me deu uma aula. Saí, falei, caramba, isso é muito sério. Quer dizer, tu tem direito à cota, mas não tem como acessar a cota, porque não passa. Se não passa, não tem como acessar. Essa vaga vai ser distribuída para os brancos. Então, além de passar na universidade por cotas, tem que ter preparatório para concurso. Isso não foi eu, não, hein? Ela que falou. Entendeu? E eu concordo e assino embaixo. É isso. Muito obrigada, Jurema. E tem uma pergunta aqui que era para você, mas eu vou dividir aqui para as duas, porque eu acho que é muito importante. E veio justamente da Amanda, né? Ela colocou que hoje na sala, aqui nessa comemoração, nós temos maioria de mulheres negras. Você acredita, né? Vocês acreditam que os homens negros participam do movimento negro? Uma pequena parte, sim. Uma pequena parte, sim. Hoje em dia, a gente vê homens negros dentro desse movimento, homens negros da época de Jurema, sim, até mais velho. Quando tem manifestação, esses eventos hoje que a gente vê uma galera mais antiga, né? Já tá na luta há um tempão, mas não se compara a mulher. Não se compara a mulher. Até porque dizem, né, que o racismo, né, os homens negros, eles ainda não entenderam que eles são alvejados por um racismo, que eles andam com um alvo colado nas costas. Muitos homens negros acham que se beneficiam do machismo perante a sociedade. Só que a gente vê o tempo todo homens negros sendo assassinados, assim, de várias maneiras, né? Eles estão sendo eliminados. E eu digo meninos, né, que não chegam a 18 anos. Não. Então, eu acho que falta essa consciência em muitos homens pretos de se colocar nesse lugar de luta. Porque a gente luta por eles. Sabe? Eu divido bancada para falar de homem preto, para defender homem preto, sabe? Desse lugar de marginalização, desse lugar de o abusador, o marginal, o cara que não te dá segurança, o cara que você atravessa a rua, o cara que você não quer dentro da sua casa, o estuprador. Então, o lugar que o homem preto ocupa dentro da sociedade é um lugar altamente desfavorecido. Até mais que mulher, sim, sabe? Porque é um corpo matável, é um corpo descartável. Uhum. E muitos homens pretos não se veem ainda nesse lugar. Não querem entender o espaço deles, até porque é uma zona de conforto muito grande, está vivendo no oba-oba. Né? Quando dá o problema, vai lá no movimento e pede ajuda. É isso que acontece. Mas eu acho que a questão da mulher preta dentro do movimento é que a gente tem essa questão política mesmo desde lá, de quando a gente chega aqui no Brasil. A gente já era liderança, sabe? O nosso povo africano, ele é matriarcal. Então a gente já tem essa coisa mesmo de estar na linha de frente, de estar puxando o homem preto para lutar, de estar ensinando o filho da amiga. Então, eu hoje não vejo isso como fardo. Durante muito tempo eu refleti, será que tem que ser sempre a gente? Sabe, quando você vê um camburão de polícia, quem é que tá brigando com polícia, que matou o filho? É sempre a mãe. É sempre a mãe. Manifestação, sempre a mulher. Sabe? Então, cadê os pais? Então, a mulher, ela tem esse dever ancestral, né? A gente tem essa coisa de estar liderando, de estar fazendo movimento, de estar instruindo, de estar ensinando e de estar principalmente querendo ver as pessoas bem ao nosso redor. Porque quando todo mundo está bem, eu fico bem.
Hoje, quando você entende com sensibilidade o que está acontecendo dentro da nossa comunidade, você se sente culpada até por estar feliz. Porque você pensa, poxa, eu estou feliz aqui, mas tem uma mãe preta chorando em algum lugar. Então, até essa permissão de querer ser feliz, sabe? De se permitir ser feliz. Você ainda se questiona com culpa por conta de um racismo que mata os nossos corpos. Então, é muito complicado você fazer essa separação, né? De saber, pô, mas aconteceu aquilo lá, mas a minha vida é aqui. Não tem como, porque a gente que é preto, a gente é atravessado. Dói na gente. Aquela coisa de quando uma mãe chora, todas choram, isso é real. Porque a gente chora, a gente sente. Então, é muito importante a gente também trazer essa reflexão, sabe? Pensar no coletivo. Sabe, não existe nenhuma vitória, não existe nenhuma revolução, não existe nenhum passo que a gente dê sozinho. Nada funciona no individual pra gente preta. No coletivo já é difícil. Sim. Então, enquanto que as pessoas aqui no Brasil não tiverem esse senso de coletividade, acharem que só porque tá ali num lugar mais embranquecido, só porque tá ali num luxo maior, não adianta, porque o racismo ele não vai ver a tua conta bancária, ele não vai ver a sua formação acadêmica. A sua cor vai chegar antes e é ponto, e ponto final. Isso aí é algo que não tem nem que ser pauta mais. Sabe, isso é indiscutível. Então, em 2025, que as pessoas pensem nisso, sabe? Ninguém é obrigado a militar, ninguém é obrigado a estar na linha de frente, mas a gente tem que ter uma obrigação com a nossa sobrevivência, porque no momento que você nega a tua raça, né, você está negando a sua vida, a sua existência. E isso que as pessoas racistas querem, né, que a gente não exista mais. Então, o fato da gente estar aqui dialogando, conversando, trocando experiência, aprendendo, ensinando, falando, ouvindo, é o que a gente precisa para seguir, né? Isso é afeto também, né? Esse acolhimento, né? De ter Jurema, de ter Gabi, de ter Marcele. Então, que as pessoas que vão nos ouvir nesse podcast sintam-se abraçados, sabe? Porque hoje eu vim de coração aberto, tô cumprindo a minha agenda pré-parto. Porque depois que nascer eu não vou poder mais ir em lugar quase nenhum, só depois que ela estiver maiorzinha, né? Então eu tô muito feliz porque eu gosto muito de falar, né? Vocês já perceberam. Que bom, que maravilha! Ainda mais quando não tem ninguém com plaquinha sinalizando, aí eu esqueço da Mas, vida. ó, tem, porque o Marcos já sinalizou ali que nós não temos tarde. Então, é fazer das minhas palavras um abraço em cada um dos ouvintes que ouviram esse podcast. Acho que é isso. Obrigada, Jurema. Então, assim, eu comecei a militar na década final de 79 e 80, né? Então, fui do Movimento Negro Unificado, Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras, com Lélia Gonzalez, e do IPCN. Para quem não sabe, IPCN era quase a CUT do movimento negro. Todo mundo tinha a sua instituição, mas todo mundo era filiado ao IPCN. Então, lá nós tínhamos muitos homens da época, sabe? Tinham muitos homens. Sempre a maioria era mulher, mas naquela época a mulherada era meio mais calada, né? Mas agora eu tenho percebido que não está tendo tanto homem nos movimentos negros. Eu fico percebendo, será que, a gente vai ter que pesquisar, será que morreram? Será que desistiram? Será que viraram preto de direita? O que aconteceu? Aí, nós mulheres somos maioria, mas por quê? A maioria, mãe solo, né? Eu falo que muitos negros têm síndrome de senzala, faz filho e vai embora, né? Faz filho com um, faz filho com o outro, e por daí a mãe solo, né? E isso enfraquece as mulheres, claro, que ficam sozinhas com seus filhos, mas também os negros, por causa da questão da sua própria segurança. O corpo negro é um corpo que pode não existir daqui a pouco. A gente tem visto ultimamente quantos negros, ou meninos negros, sendo presos, sem ter que ter ficado preso, porque não fez nada. Ficaram 1 ano, 2 anos. É mais fácil fazer isso com o menino negro. Então, os jovens negros estão em uma situação muito prejudicada, muito difíceis, e se eles viessem conosco para a luta, claro, cada um tem nosso espaço, nossas posições são outras, mas até isso que a gente aconteceu em 80,
que é aquela negrada, aqueles homens todos negros, e era muito homem, que a gente lutava junto. Quando a gente fez a marcha, nos 100 anos de abolição, mas tinha muito companheiro. Na vinda do Mandela para o Brasil, que eu participei, o Copacabana Palace, só tinha mais homens do que mulher. Cadê esses rapazes? É claro que muitos morreram, até porque tem minha idade. Muitos já morreram. Mas cadê a renovação? As mulheres renovaram, nós estamos aqui. Mas os homens não. A quantidade de homem negro militante diminuiu muito. E é sobre isso que a gente vai precisar de falar nos próximos. Falaremos. Trazer pessoas. Mas eu quero colocar uma pergunta aqui da Edmara Selle, que aí você vai arrematar tudo isso. Ela acabou de chegar aqui e mandou uma pergunta pra gente, pra você, né? Perguntando se na época, se você sentia machismo dos homens negros que militavam com você. Mas tanto que a gente teve que criar o Nizinga, o coletivo de mulheres negras. Por quê? A gente ia para a reunião, então eu falava, eram muitos homens. Tinha os homens barbudos, tinha os homens que falavam pra caramba, e eles, assim, meio que não dava muito bola o que a gente falava, era coisa de mulherzinha falando. Aí a gente criou vários, aí daí nasceu vários movimentos de mulheres negras, tá? O Nizinga, que eu fiz parte, foi um. Mas nós fizemos, aí teve, depois disso, o primeiro encontro nacional de mulheres negras, que foi em Valença. Depois tivemos várias marchas de mulheres, foi aí que rachou o movimento. Aí eles diziam isso, estão rachando o movimento, igual o pessoal de esquerda falava, né? Quando a gente criou o movimento negro, o pessoal de esquerda falava, estão rachando a esquerda, movimento de mulheres, movimento de preto, não precisa. É tudo socialismo, vai resolver tudo. E a gente descobriu que não resolvia, que a gente tinha que ter o nosso espaço, e ainda continua assim. A gente continua tendo nosso movimento de mulheres negras, porque é diferente. Assim como o movimento, por exemplo, de mulheres brancas, movimento feminista, teve um momento que não nos contemplou. E daí o movimento de mulheres negras. Por quê? As mulheres negras brancas, vamos rasgar o sutiã. Nosso corpo nos pertence. A gente falava, eu não vou rasgar sutiã nenhum, primeiro que é caro. É caro. É caro. A gente usava da poesia, na época era todo mundo usava o sutiã da poesia. Falei, esse sutiã caro, não vou rasgar nada. E outra coisa, meu corpo me pertence sim e ninguém vai mexer em mim. E outra coisa, pelo direito ao trabalho, a mulher negra trabalha desde que foi escravizada em África. Porque direito a trabalho, trabalhar mais? Ah, para! E assim a gente... Agradeço, Marcele, agradeço, Jurema, agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco. Jurema, muito obrigada mais uma vez. Ai, querida, sempre aqui, tá? Tá Precisar, estamos aqui. Marcele, muito obrigada. Eu que agradeço, muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao final de mais um episódio de Empoderação, esse muito diferente, que tivemos aí a participação do público, tivemos perguntas, tivemos, uma coisa foi comum aqui, a gargalhada, a risada e o fato de estarmos juntos aqui, todos aquilombados, pensando num futuro melhor para nós e também para os nossos que estão chegando. Quero agradecer muito a vocês, todas as mulheres que já participaram do nosso quadro, como somente com áudio, agora a gente está num novo momento com vídeo, então todas vocês serão convidadas para voltarem a falar de representatividade, do que vocês representam, cada uma aí dentro da sua área de atuação. Temos aqui nutricionistas, temos professoras, temos vários tipos de profissionais aqui, temos pessoas, assistentes sociais, temos artistas aqui. Então, eu agradeço muito, muito a vocês pela confiança, pela parceria, pelo apoio, e principalmente pela troca, pelo ensinamento, porque eu aprendo todos os dias, e transmito esse ensinamento para minha filhinha e, claro, compartilho aí pelas redes sociais, pela Rádio Band FM, com todos, porque a comunicação é importante, conhecimento, ele é poder, né? Então, muito, muito obrigada mais uma vez, Jurema, mais uma vez, Marcele, obrigada pela presença. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais.